Oi, gente bonita, tudo bem? O que nós vamos aprender hoje sobre a vontade de Deus? Já vamos ouvir a história e antes vamos fazer oração. Querido Jesus, agradeço pelo perdão que você me dá todos os dias. Ajude-me a amar a todos assim como você me ama. Ajude-me também a perdoar assim como você me perdoa. Em seu nome, amém. A história de hoje é sobre a vida de Samuel. Quem foi Samuel? Pois então, escutem. Samuel era filho de uma moça chamada Ana. Todos os anos, a família de Ana e o seu marido Eucana, olha que nome estranho, iam até um lugar de adoração a Deus, fazer sacrifícios a Deus para pedir perdão e para agradecer. Só que a Ana não tinha filhos e ela vivia muito triste, porque naquela época também as mulheres que não tinham filhos, os outros achavam que era um castigo de Deus e que ela devia ser uma pessoa muito malvada, porque Deus estava castigando ela em não dar filhos. E todo mundo dizia para Ana: nossa, Ana, você não tem filhos. O que será que você fez de tão grave que Deus está lhe castigando? E a Ana ficou muito triste. Numa dessas viagens para fazer sacrifícios a Deus lá no templo, que era uma tenda, uma barraca enorme, ali era o templo, a casa de Deus, a Ana não aguentou as outras mulheres que tinham filhos zombando dela, e ela entrou lá no templo e começou a orar a Deus. Ó Senhor Deus, por favor, eu peço que você olhe para minha tristeza. Todo mundo ri de mim porque eu não tenho filhos. Por favor, Deus, me dê filhos. Eu te prometo que se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao teu serviço. O profeta Eli, que estava sentado lá na porta da tenda do templo, ele viu aquela mulher que falava, mexia os lábios, mas ela falava a Deus só em pensamento. E ela chorava e movimentava os lábios. E o profeta ele foi lá e disse para ela: "Ô mulher, você bebeu demais hoje no almoço, bebeu muito vinho. Está bêbada, pare de beber por hoje, por favor." E ela disse: "Não, profeta Eli, eu vim aqui fazer um pedido especial para Deus, porque eu estou muito aflita, estou muito triste." "Ah, tá, então que o Senhor Deus te deu o que você pediu." E aí terminou a festa ali, depois que a Ana conversou com o profeta Eli, e foram para casa, voltaram para sua casa. E não é que no ano seguinte a Ana teve um filho e ela pôs no menino o nome de Samuel. E ela tinha que lembrar de uma coisa, né? Que ela prometeu dedicar o seu filho a Deus. Mas como ia fazer isso? Ela esperou até o menino crescer, até ser desmamado. E aí chegou o tempo de ir novamente à casa de Deus para agradecer, pedir perdão e fazer os sacrifícios. E aí a Ana e o Eucana levaram o seu filho Samuel também. E ela disse para o profeta Eli: "Profeta Eli, o senhor lembra daquela mulher que há uns anos atrás estava orando e o senhor achou que ela estava bêbada? Pois sou eu que pedi um filho a Deus e agora ele me deu. E eu prometi dedicar esse filho a Deus. Será que o senhor pode cuidar dele para mim e ensiná-lo todas as coisas de Deus?" "É claro que sim."
Então o Samuel, mesmo um menino, ficou morando ali no templo com o profeta Eli. Passou o tempo, o Samuel foi aprendendo todas as coisas, ajudava na arrumação do templo, nas cerimônias, aprendia do profeta Eli a palavra de Deus. Até que uma noite, quando Samuel estava dormindo, ele escutou alguém chamando ele. Samuel, Samuel. Ah, ele acordou. O profeta Eli está me chamando. E ele foi correndo lá no profeta Eli. Disse: profeta Eli, o senhor me chamou? Não, meu filho, eu não chamei você, não. Aí, mais 2 vezes aconteceu alguém chamar o Samuel e ele ir correndo lá no profeta Eli perguntar o que ele queria. Aí que o profeta Eli entendeu e disse para ele: deve ser Deus querendo falar contigo. Da próxima vez que chamar, você responde: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. Tá bem. E aí o Samuel voltou a dormir e a voz de novo veio chamá-lo: Samuel, Samuel, fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E aí Deus falou com o Samuel o seguinte: olha, Samuel, eu já falei para o profeta Eli que os seus filhos estão fazendo muitas coisas erradas aqui no templo e falando muitas coisas erradas sobre mim. Por isso eu resolvi castigá-los. A maldade deles é muito grande. Pois aí o Samuel, não sei se conseguiu dormir o resto da noite, mas de manhã ele ficou preocupado como ele iria falar para o profeta Eli o que Deus tinha lhe dito. Ele demorou para sair da cama, foi abrir o portão lá do templo, e aí o profeta Eli percebeu a demora do Samuel e aí chamou Samuel: Samuel, meu filho, vem cá. E disse para o Samuel: Samuel, o que Deus queria com você? Fale tudo o que ele disse, por favor, seja bem sincero. E aí o Samuel, sem jeito: profeta Eli, Deus falou sobre os seus filhos. Deus está muito triste com o que eles estão fazendo de errado. E ele disse que os seus filhos serão castigados por isso. O profeta Eli sabia que era verdade. Deus havia avisado ele e ele não tomou providências para corrigir os seus filhos. Eles viviam ali no templo ajudando o profeta Eli. E aí o profeta Eli disse: Ele é Deus, o Senhor. Ele sabe o que é melhor. Essa história nos ensina muitas coisas. Uma delas é a oração de Ana. Na sua aflição, no seu desejo de ser mãe, ela orou a Deus e pediu um filho. E Deus atendeu a sua oração. A outra coisa é a promessa que a Ana fez de dedicar esse filho a Deus. De que jeito? Deixá-lo na casa de Deus para aprender tudo sobre Deus e depois falar de Deus para os outros. E foi o que aconteceu. Samuel aceitou o chamado de Deus e ele se preparou para ser um profeta. Depois que o profeta Eli morreu, Samuel ficou em seu lugar para dirigir o povo de Deus e para
explicar ao povo de Deus a vontade dele. Mais uma coisa que a gente aprende então é que nós devemos também aceitar o chamado de Deus. Deus nos chama cada vez que nós ouvimos a sua palavra, uma história da Bíblia. Deus está querendo nos orientar, nos ama e quer que a gente também faça a sua vontade. E outra coisa, devemos falar de Deus para as outras pessoas, para que elas também conheçam esse amor. E ainda uma orientação aos pais. Vejam bem, Deus havia avisado o profeta Eli que os seus filhos estavam fazendo coisas erradas contra Deus. E o profeta Eli não conseguiu corrigir os seus filhos. Agora, o profeta Eli sentiu aquela tristeza de que Deus estava certo e iria castigar os seus filhos. Por isso, os pais devem corrigir, sim, os seus filhos. Devem ensinar a eles a vontade de Deus para que seus filhos façam o que é correto. Quanta coisa a palavra de Deus nos ensinou hoje, né? Hoje nós ficamos mais sábios. Vamos fazer também a vontade de Deus. Um beijão para vocês.